Fala, meu povo, Daniel aqui e hoje nós vamos aprender detalhes de tabela dinâmica. Temos dois itens. Lembra que eu falei que eu não gosto de filtro, utilizar esse filtro aqui? Por quê? Porque aqui na tabela dinâmica você tem um cara que chama segmentação de dados. Guarda esse nome que você usa muito no Power BI. Vamos lá em análise de tabela dinâmica. Aqui no meio desse troço aqui, ó, filtrar, tem um campo filtrar. Aqui, ó, inserir segmentação de dados. O que esse cara faz? Vou clicar nele ali. Eu vou selecionar um campo que eu quero usar de filtro, por exemplo. Vamos selecionar aqui, ó, meses. Como eu inseri o campo de data lá, ele gerou esses campos de hierarquia de data. E eu quero usar o meses desse campo aqui. Vou selecionar meses e anos. Ok. Olha que maravilhoso. Ele criou aqui para mim, ó. Ele criou aqui um campo de filtro. Vamos selecionar alguns meses aqui, ó. Fevereiro. Isso é o total de fevereiro ali. Maio. Já vi que quando eu filtro esse soma de valor não ficou bom. Tá? Só resolvo rápido. Botão direito nele. Mostrar valor como? Sem cálculo. Pronto, agora eu tenho o valor total. Tá vendo? Olha que maravilhoso. Daniel, eu quero outubro e novembro. Seguro Ctrl. Eu cliquei no outubro. Seguro Ctrl e clico em novembro. Soltei o Ctrl. Tá lá, ó. Isso é o que foi gasto em outubro e novembro. Tá ali, ó, dos 2 anos, certo? 2024, só tem outubro e novembro de 2024. Tudo 2024, tudo 2023. É muito simples, não quero mais esse campo. Você clica nele, ó, não quero esse filtro. Clica nele, botão Delete do seu teclado. Pronto, já arranquei ele dali. Para campo de data igual essa, a gente tem uma opção mais legalzinha. Então eu vou manter uma tabela, uma segmentação de dados aqui por loja. Só para a gente ter alguma coisa, ok. E eu vou criar um outro item que tem o seguinte nome, até bonitinho esse nome. Linha de tempo, linha do tempo. Clico nele, só aparece essa opção se tiver um campo de data no seu relatório. Que o meu campo de data é o vencimento, seleciono do ok. E olha que legal isso, ó. Dá uma olhada aqui. Ele cria para mim literalmente uma linha do tempo aqui, ó. E eu consigo selecionar nessa linha do tempo. Isso daqui é, ó, todo o período que eu tenho na minha tabela de dados. Não necessariamente só vai aparecer aqui só período que tenha. Por exemplo, ó, fevereiro de 2023 eu não tenho nada. Julho, agosto, setembro, outubro. Novembro, dezembro eu tenho alguma coisa de 2023. Aqui ele está disponível os meses. Eu consigo selecionar mais de um mês, ó. Eu posso vir por aqui. Ou eu posso clicar e arrastar. Funciona da mesma forma. Mas eu não quero meses, eu quero trimestre, ó. Eu tenho opção aqui, meses, ó. Eu posso mudar para trimestre. Olha lá. Então eu quero o primeiro e segundo trimestre de 2024. E dias, ele vai te mostrar o mesmo calendário, só que exibindo dia a dia ali, ó. Você quer um período específico de 17 a 28 de junho. Não tem nada porque nossa tabela é bem pequena. Então vai ser meio difícil a gente achar alguma coisa ali. Mas é possível você fazer dessa forma. Para remover o filtro, clica no xizinho ali, muito bom para você fazer uma dashboard, vai fazer no finalzinho, a gente vai montar bem simplesinha, mas é só você trabalhar em cima dela que fica show de bola. Quando você está trabalhando com tabela dinâmica e Power BI é exatamente essa crise, você às vezes tem a necessidade de calcular alguma informação. Por exemplo, eu quero saber qual que é o valor que eu estou dando de desconto aí no geral, por loja. Eu posso ir lá na minha tabela e fazer, criar esse campo lá, criar uma nova coluna e fazer a subtração de um pelo outro, eu vou saber o total. Mas vamos considerar que existem muitas tabelas que você não pode mexer. O que você vai fazer? Na sua tabela dinâmica, lá na análise de tabela dinâmica, você tem esse campo aqui, ó. Campo, itens e conjuntos. O que esse troço faz? Eu consigo criar um campo calculado. Vou mostrar um exemplo bem simplesinho aqui, que é a diferença do valor e o do desconto. Primeiro, eu tenho que dar um nome para o meu campo calculado. Vai ser a diferença, é o nome. Ruim, mas é o nome. E na função, aqui na fórmula, eu vou fazer o quê? Ó? Eu começo com igual. Nesse caso, bem simplesinho, eu vou fazer um campo menos o outro. Então eu vou selecionar qual campo eu quero. Eu quero o campo de valor, cliquei em inserir, menos o campo valor com desconto, inserir.
clico ali em adicionar, que ele vai adicionar esse campo aqui e libera para eu adicionar, criar mais campos. Ou se eu clicar OK, ele já vai adicionar esse campo para mim. E olha, show de bola lá. Ele fez a conta para mim. Não alterou em nada a minha tabela aqui, mas eu tenho esse campo disponível na minha lista de campos lá, ó. Posso remover ele, eu posso usar, indiferente, mas ele vai funcionar independente do que você colocar ali, ó. Só quero loja, ele vai funcionar. Eu só quero o nome, olha lá, ele vai funcionar normalmente. É possível você usar funções, por exemplo, uma função soma C, uma função soma, uma função C. É possível você usar isso nesse campo calculado. Vamos pro próximo aqui, ó. A gente viu um monte de coisa aqui, tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente não criou nenhum gráfico aqui, ó. Com tabela dinâmica é muito simples você criar gráfico. Como que eu vou fazer? Aqui, ó, na minha tabela dinâmica, vou lá no análise de tabela dinâmica e dar uma olhada nesse cara aqui, ó, gráfico dinâmico. Vamos criar esse gráfico dinâmico aqui, ó. O que que nós temos nesse gráfico dinâmico? Você pode selecionar qual layout você quer, tá? Disponível, e os dados vêm da forma que você montar sua tabela dinâmica. Então vou selecionar esse daqui, ó, e vou dar OK. Dê uma olhada nisso aqui. Então, de acordo, dependendo da forma que você montar, vai ficar o gráfico de uma forma. Não acho legal, dependendo, se for utilizar uma tabela dinâmica para gerar os gráficos, não é legal ter muitas informações de linha ou muitas coisas de coluna. O que eu coloco ali, ele vai exibir para mim. Não quero nome, Daniel, quero loja. Tira o nome daqui, põe a loja. Pronto, olha lá. Tem um negócio aqui que não me agrada muito, que são esses carinhas aqui, ó. Eu consigo abrir ele e filtrar. Por exemplo, loja, eu consigo selecionar loja, mas eu não acho legal isso no gráfico. Ó, se eu clico no gráfico, análise de gráfico dinâmico, dá uma olhada nesse cara aqui. Eu tenho algumas informações, inserir segmentação de dados também tem ali, ó, linha de tempo, são quase os mesmos exemplos. E eu tenho ali, ó, lista de campos e botões de campos. Os botões de campos, eu posso selecionar o que eu quero, mas normalmente eu não quero nada, então eu clico aqui em cima, ó, ocultar tudo. Pronto, não tem nenhuma lista de campos. Eu preciso fazer mais de um gráfico dinâmico. Como que eu vou trabalhar com tabela dinâmica e vários gráficos dinâmicos? Se liga, já, se liga, presta atenção, pay attention. Vamos fazer da seguinte forma. Uma coisa que você tem que entender é que você tem que tomar cuidado quando você vai trabalhar com mais tabelas dinâmicas. Por quê? Dessa forma que está essa tabela dinâmica, eu não utilizaria ela para um gráfico. Por quê? Eu estou separando em anos aqui em cima. Se adicionar um novo ano lá, a minha tabela dinâmica vai aumentar. Então eu vou 20 aqui, ó, eu vou colocar 25. Vim aqui, vou atualizar minha tabela dinâmica, botão direito atualizar. Olha lá, ó, ele adicionou mais uma coluna, aumentou o tamanho da minha tabela dinâmica. Mesma coisa para a linha. Se eu adiciono mais uma loja ali, ó, loja 4, vamos pôr uma loja 5 aqui, ó. Conforme eu altero os dados, hora que eu atualizo a tabela, ele vai aumentando também. E qual que é o problema disso? Normalmente, quando a gente vai criar uma dashboard, por exemplo, eu não vou colocar essas tabelas dinâmicas todas na dashboard. E como que a gente vai trabalhar com a tabela dinâmica? E eu quero criar mais gráficos. No caso aqui é por loja, eu quero criar um gráfico por cliente, por exemplo. Então a gente vai criar mais tabelas dinâmicas. Para início de conversa, uma coisa que você tem que entender é uma tabela dinâmica não sobrepõe a outra. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar um valor aqui embaixo, uma digitação aqui embaixo, e eu vou colocar uma loja diferente lá, ó. Tem a loja 4, eu vou pôr a loja 5 aqui. Beleza? Vou atualizar a minha planilha, botão direito atualizar, e ele me dá essa mensagem. Eu tenho um texto aqui embaixo e ela não... Posso sobrepor esse texto? É isso que ela está falando, estou traduzindo para você. Posso sobrepor? Se eu colocar sim, ele sobrepõe, atualizou, tudo lindo, maravilhoso. Mas, e quando é uma outra tabela dinâmica? Eu vou inserir uma outra tabela dinâmica rápida aqui. Vou atualizar isso daqui, dá uma olhada. Ó. Lembra que eu tenho o loja 5 ali. A hora que eu for atualizar isso daqui, ó, com uma tabela dinâmica embaixo, do lado é exatamente a mesma situação. Atualizar. Não foi possível concluir a ação da tabela dinâmica 3 na planilha 2, porque já existe uma tabela dinâmica 4. Libere espaço ou tente novamente. Então,
Quando você trabalha com mais de uma tabela dinâmica para criar uma dashboard, por exemplo, você não pode colocar a tabela dinâmica de uma forma que, se a tabela dinâmica anterior crescer, vai afetar aquela lá. Então, tome cuidado com isso. O que eu faço? Nesse caso, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou tirar o ano daqui, porque se a minha tabela crescer, ela vai crescer para o lado. Se aumentar os anos lá, ó, vai crescendo para o lado. E se tiver uma tabela dinâmica, travou, do lado, vai travar. Vai dar pau, não vai atualizar. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu não vou mexer com o gráfico ainda. Eu vou até tirar esse gráfico aqui, depois a gente vai inserir novamente. Tenho meu filtro aqui e eu vou inserir uma nova tabela dinâmica. E eu, por padrão, eu sempre pulo uma linha aqui, uma coluna, quer dizer. E eu insiro uma tabela dinâmica nova que vai ser por cliente. Ó, aqui também fica fácil. Eu não preciso fazer o processo de copiar, ir lá, seleciona a tabela, inserir, tabela dinâmica. Eu vou até ser mais preguiçoso, ó. Seleciono, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Ele já criou a tabela dinâmica, vem pro lado, Daniel, rapidinho. Aqui, ele criou a tabela dinâmica ali, igualzinha que tem aqui, ó. Porém, eu não quero a loja nessa daqui, né? Eu quero o nome, então tiro loja, coloco o nome. Tá lá, ó. Aqui, se atualizar, nunca vai uma sobrepor a outra. Por quê? Ela tá do lado. Essa tabela só vai crescer para baixo e essa também, porque eu não tenho valor nenhum na coluna. Se por acaso eu precisar colocar algum valor na coluna, eu não vou colocar nenhuma tabela na lateral. Boa!